Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? E para o dia de amanhã, ouça bem isso, o Senhor proverá, amém? Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Deixa eu começar falando com você, antes de nós lermos, nós vamos continuar lendo 1 Pedro capítulo 2, se você quiser já ir abrindo aí, você que tem uma Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, o verso 11, nós vamos ler a partir do verso 11, esta epístola de Pedro, amém? Lembra que eu falei para vocês? Essa epístola de Pedro é interessante pelo seguinte, porque esta epístola de Pedro foi escrita para a igreja no meio de um momento de muita perseguição, que Nero estava indo para cima dos cristãos, ele havia acusado os cristãos, quero relembrar você, né, porque nós estamos desde sexta, nós paramos sexta-feira e por alguns impedimentos nós estamos continuando só hoje. Então Nero, ele acusa os cristãos e os cristãos passam a ser perseguidos e odiados pelos romanos, porque Nero os acusou de ter queimado Roma, amém? E eu sempre disse isso para vocês, no mundo tereis aflições, nós somos perseguidos porque o nosso caminho é diferente, amém? É diferente. E nós devemos lembrar de dois textos que hoje eu estava aqui orando antes de vir aqui para trazer esta mensagem para você. E eu lembrei de duas passagens. A primeira passagem é uma passagem de Moisés, amém? Quando Moisés ele tira o povo do Egito e ele está diante do Mar Vermelho. Então, o exército do inimigo às costas, os alcançando, o povo parado diante do mar, não podendo atravessar. Moisés se prostra e começa a orar. E nós devemos orar, claro que nós devemos orar. Porém, a resposta de Deus para Moisés é a seguinte, talvez essa resposta, ouça bem o que eu vou lhe dizer, seja uma resposta para você hoje também. Eu creio que isso é uma palavra de Deus para você também nessa noite. Quando então ele se prostra e começa a orar, Deus diz para ele assim, Moisés, o que você está fazendo? Levante-se, diga ao povo que marche. Sabe, querido, há momentos que nós temos que orar e há momentos que nós temos que agir. Há momentos que nós devemos orar com fé, mas há momentos que com fé nós devemos agir, nós devemos andar, nós devemos marchar. Tiago, que nós lemos há pouco, terminamos agora, recentemente, a epístola de Tiago, você que está nos acompanhando aqui, né, todas as noites, você viu que a fé sem obras, ela é morta. Então você está orando, você está clamando, você está pedindo, mas não adianta você continuar orando, pedindo e ficar sentado, ficar deitado, ficar esperando que caia do céu. Se você está orando, está pedindo, está crendo, agora você tem que agir. Agir. E eu creio que nós estamos num momento, né? Mais do que nunca, de agir. Amém? De agir, de orar, de jejuar e de agir em nome de Jesus. E o texto de hoje vai falar muito ao teu coração. Amém? Por coincidência, você que está nos acompanhando aqui, coincidentemente nós vamos ler esse texto hoje. E esse texto que nós deveríamos ter lido ele no sábado à noite, lido, meditado e orado sobre ele no sábado à noite, né? Pela nossa viagem lá para São Paulo, em virtude do batismo, eu não pude nem fazer a de sábado à noite, nem a de domingo de manhã. Retomamos ontem à noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Por isso eu quero convidar você então a abrir a tua Bíblia, ali em 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 2, o verso 11. Desculpe que está sujo aqui o meu óculos. Amém? Lembrando que há momentos para orar, há momentos para jejuar e há momentos para marchar. Em nome de Jesus. Amém? Deus não ia fazer nada com o exército de Israel que os estava perseguindo se o povo de Israel não entrasse no mar, não atravessasse o mar. Se você está escutando um barulho, está uma ventania grande aqui, né? Eu até acho que andaram... Alguém disse esse tempo atrás, né? Sobre estocar vento. Eu acho que agora estão liberando os estoques. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá.
Vamos lá, amém? Então nós vamos ler agora aqui 1 Pedro capítulo 2, verso 11, que diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois. Então ele está dizendo, olha, nós somos peregrinos e forasteiros. O que é um peregrino e forasteiro? É alguém que está de passagem. É alguém que não tem uma morada fixa aqui. Não, as suas raízes, elas não estão aqui. O seu lugar, a sua casa, a sua morada definitiva não é aqui. Por isso ele diz, ó, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, a vos absterdes, ou seja, abandonar as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu falei isso já para você, que existe em nós, em cada um de nós, existe uma luta da nossa carne e do nosso espírito. Paulo diz assim, eu tenho a vontade, o desejo de fazer a vontade de Deus, mas em mim eu encontro uma luta na minha carne, porque ela não quer fazer a vontade de Deus. E é disso que Pedro está falando. Desta luta interior que se trava na vida de cada homem, de cada mulher, entre fazer a vontade de Deus e entre saciar ou realizar o desejo da carne. Realizar o desejo do espírito, que quer fazer a vontade de Deus, e realizar o desejo da carne, que ama o mundo, que ama as coisas do mundo. Então ele está dizendo, abstenha-se, ou seja, abandone, né? Não faça isso. Não pratique isso. Então ele continua dizendo assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, por que não se deveria, então, saciar estas paixões carnais? Para que nós fôssemos um exemplo no nosso procedimento no meio dos gentios. Quem são os gentios? Para os judeus, os gentios eram aqueles que não tinham uma aliança com Deus, que não eram judeus. Aqueles que ainda não haviam se circuncidado, que não haviam ainda se convertido. Para nós, gentios somos nós, só que agora nós somos convertidos a Cristo. Então nós somos gentios convertidos. Gentios agora que nos tornamos cristãos, fomos enxertados na família de Deus. Somos, como eu disse, zambujeiros enxertados na videira. E ele então continua dizendo que nós devemos ter o nosso procedimento exemplar no meio de Deus. E quando eu falo procedimento, não pense que esses desejos carnais só falam de coisas da área sexual, não. É a mentira. É o roubo, sabe? É enganar, é ser injusto, é levar vantagem. Não pense que são só as coisas as coisas relacionadas ao sexo. Não, é tudo. Ao dinheiro, ao amor ao dinheiro, ao egoísmo. Então, quando ele fala isso de se abster as paixões carnais, por exemplo, é você não deixar que o egoísmo que está no coração, na carne de cada homem, de querer, né, como se diz, né, quando a farinha é pouca, primeiro meu, é não deixar que isso te domine, não deixar que você haja de acordo com isso. Fazer você olhar para o próximo, como diz o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. E ele ainda continua dizendo assim, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, então, as pessoas falam, as pessoas nos acusam de coisas que nós não fazemos, nos acusam do nosso passado, amém? Todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado que, para a maioria, para quem é crente, cristão de verdade, eu já disse, crente não é uma denominação, não é uma placa, é aquele que crê em Jesus Cristo, que para a maioria, ou que deveria ser para todos os crentes, eles se envergonham de coisas que eles praticaram no passado, não se orgulham disso. Mas não quer dizer que as pessoas não nos acusem daquelas coisas que praticamos, fizemos no passado e dizem, não, você ainda é aquela mesma pessoa. Observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, eles possam observar
eu e você, que nós não somos mais aquele velho homem, mas somos um novo homem, uma nova mulher, criadas agora, com o Espírito Santo, criados agora em Jesus Cristo. Regenerados em Cristo Jesus. Nascidos de novo. Amém? Onde nós não praticamos e não vivemos mais aquilo que praticávamos e vivíamos antes. E ele então continua ainda dizendo assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo de quem? Dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Preste atenção, quando ele fala de se sujeitar a toda instituição humana, é desde que ela não seja contrária às leis, à palavra de Deus. Verdade, é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós devemos orar por todas as autoridades, mas ela diz que nós temos uma exceção de não obedecer aquelas leis que são impostas, que são contrárias à palavra de Deus, contrárias aos princípios de Deus, contrários à ética. Por exemplo, você trabalha e aquela autoridade que está sobre a tua vida diz assim: olha, tocou o telefone e diz assim: diga que eu não estou. Tá vendo? Não é tão fácil assim como você pensa. E você diz assim: não, eu não posso mentir. Sabe? Então você, e eu posso estender isso para tantos casos, e talvez aí nos teus pensamentos, né? No teu coração, você possa estar pensando em situações que nós estamos vivendo agora. Então aquilo que é contrário à palavra de Deus, eu não preciso obedecer conforme a Bíblia. Não preciso obedecer. E é o que acontecia com os mártires, com os cristãos que foram martirizados. Sabia disso? Por que eles foram martirizados? Porque eles não se submetiam àquelas leis, àquelas regras que eram contrárias à palavra de Deus. Eles não se submetiam. Eles não se submetiam, por exemplo, à idolatria, onde a lei dizia que o imperador de Roma era um deus, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Então eles não se dobravam, não se prostravam. Como nós vemos situações de Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego. Por que eles foram? Por que ele foi para a cova dos leões? Por que ele foi para a fornalha de fogo ardente? Porque eles não se submeteram às leis que eram contrárias à palavra de Deus. Amém? Assim é o cristão. O cristão não é só, amém? Melzinho na chupeta. Não. É se posicionar. É, às vezes, desagradar. Amém? Desagradar. Desobedecer quando ela é contrária à palavra de Deus. Amém? Vamos continuar? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. O que é ignorância? Ignorância é a falta de conhecimento, por isso que ele é insensato. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Porque Paulo diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso todas as coisas, mas nem todas edificam, então eu não vou praticá-las. Porque elas não vão edificar a minha vida. Usando da liberdade por pretexto, não usando, né, da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha que coisa tremenda. Vivermos como servos de Deus. Essa é a palavra. Para você hoje, viva como servo de Deus, tratais todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Amém? Porque a Bíblia diz orar por todas as autoridades, mas eu deixo isso bem claro, até que eles não sejam contrários à palavra de Deus. Não sejam contra a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é o nosso norte. Então, se o rei disser para você minta, você vai dizer, eu não vou mentir. Roube, eu não vou roubar. Seja corrupto, eu não vou ser corrupto. Olha aqui uma mala de dinheiro para você. Eu não quero essa mala de dinheiro, ela não me pertence, porque a palavra do Senhor diz isso. Ah, mas então você não vai fazer parte da nossa turminha. Então eu não vou fazer parte da turminha de vocês. Ah, então nós vamos te isolar. Ah, então nós vamos te exonerar. É isso aí. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Feche os teus olhos.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer por essa noite que nós estamos aqui juntos, orando. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que está conosco e derrame da tua bênção, do teu poder. Pai, tempos difíceis vão gerar cristãos fortes, homens e mulheres fortes. Meu Deus, que cada um aqui, Pai, que tem sido treinado na oração, na luta, na perseverança, possa cada dia ser forjado, lapidado, em nome de Jesus. Derrama do teu espírito, unge a cada um que está aqui conosco e dá uma noite de paz, de descanso, tira todo o peso, todo o fardo e ministra com teu espírito, Senhor, no coração de cada um que está aqui conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Não esqueça de colocar o teu pedido de oração nos comentários. Não esqueça de dar like, de ver se você está inscrito. Amém? De divulgar as orações para que outras pessoas possam ser abençoadas. Em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que como cristãos nós estamos juntos. Amém? Fazemos parte de um corpo onde o cabeça é um só. Jesus Cristo. Amém? E neste corpo nós estamos unidos e ligados. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.